De novo, falando sobre a Torre de Babel. Quando a Bíblia fala que ele construiu a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, antes disso, Nimrod edificou algumas cidades. E as cidades que ele edificou está em Gênesis capítulo 9, versículo 10 a 11. Edificou Babel, né? Que foi o princípio do seu reinado. Foi em Babel, Ereque, Acade, Calnê e terra de Siná. Daquela terra ele saiu para a Síria, edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que é a grande cidade situada em Nínive e Calá. Aí quando Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala que todos falavam a mesma língua só. Então tem a insanidade de edificar a Torre de Babel. Essa palavra aqui em hebraico é Bavel, que literalmente significa confusão. Bavel significa confusão, literalmente. Por que ele construiu a Torre de Babel? Uma espécie de rebeldia contra Deus. Porque o povo, sobre a notícia do dilúvio, correu. E ele, em rebelião contra Deus, não foi para chegar até Deus. Existe uma falsa interpretação que dizem que Nimrod construiu a Torre de Babel para chegar até Deus. Não. Ele construiu a Torre de Babel, foi que se Deus mandasse um outro dilúvio, ele salvaria as pessoas. Então ele constrói uma torre gigantesca, não sabemos quantos metros mais ou menos era, porque era uma torre muito grande, para desafiar Deus. Aí o Senhor vai, desce e confunde as línguas. O segundo erro nesse texto é que eu já vi alguns homens falando que quando ele sai falando outros idiomas, sai falando francês, inglês, então cada um vai para sua terra. Está errado isso, porque essas línguas só apareceram lá no período medieval, quando os povos bárbaros, invadiam a cidade de Roma, e ali foi surgindo os homens, camponeses, que também eram chamados de bárbaros, porque não falava a língua grega da época, que era uma língua circular, uma língua bem extensa, né? Então, por isso, dali teve os povos, anglo-saxões, os vândalos, os germânicos, né? Os francos, alamanos e outros povos dali, que começou a aparecer países como Espanha, Espanha, Inglaterra, Portugal, e ali começou a surgir esses idiomas. Tem nada a ver, tá? Os idiomas que eles estavam falando ali foram idiomas que hoje são extintos, ninguém sabe, não sabemos. Talvez, por a língua egípcia ser muito antiga, talvez, eu estou falando talvez, tá? Não estou afirmando, talvez, alguém deve ter saído dali falando egípcio também, mas não sei, não há documento comprovando. A única coisa que sabemos é que ele tentou construir uma torre muito alta para desafiar a Deus. Não foi para chegar a Deus, foi para desafiar a Deus. E ele acabou trazendo uma grande confusão. E a palavra Babel significa confusão. A raiz da palavra Babel, daqui sai a palavra Babilônia, né? Que também significa confusão, prostituição, etc, etc. Então a palavra Babel significa confusão, tá bom, irmão? Então aqui está a raiz da palavra Babel, porque Nimrod achou que poderia desafiar Deus construindo uma torre gigantesca. Foi construindo a torre. E o próprio historiador diz, existe documento antigos, aqui é uma escada que eu estou fazendo, né? Os documentos antigos diz que quando caía um tijolo,
eles ficavam muito revoltados, porque achavam que melhor era cair uma pessoa do que um tijolo que tava edificando a Torre de Babel. Até hoje não tem registro da Torre de Babel, né? As pessoas, os estudiosos da Torá diz que essa região é a região lá do Iraque, né? Ali é muito difícil a posição geográfica, mas o nome original é esse. Babel é Bavel, significa confusão, tá bem? Deus te abençoe e voltaremos com outro vídeo querendo Deus, em nome de Jesus.